Amém, irmãos. Muito boa noite, espero que os irmãos estejam bem. Hoje é o nosso culto do dia 2 de dezembro. A minha expectativa é que já na sexta-feira, dia 4, Curitiba já saia da bandeira laranja. Aí nós no domingo vamos estar podendo congregar novamente de maneira presencial. Mas eu espero que os irmãos estejam bem, se cuidando, se alimentando bem e acompanhando a palavra. Então, como de hábito, vamos salmodiar Salmo 119. Salmo 119, versículo 73. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 119, 73. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que segundo a tua fidelidade me afligiste. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa. Mas eu meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem, e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Seja reto o meu coração nos teus estatutos, para que não seja confundido. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia em tua presença, mais um dia na tua casa. Pedimos que o Senhor venha com o teu poder, nos dando entendimento, nos dando sabedoria, que nós possamos aprender de ti, que possamos crescer no conhecimento da tua palavra, Pai. Vem com o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então vamos, livro do Gênesis, nosso texto base, Gênesis capítulo 13. Vamos continuar avançando na história do patriarca Abraão. Temos aprendido bastante coisa, bastante princípios. Gênesis 13, versículo 1 diz assim: Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele e a sua mulher, e tudo que tinha, e com ele Ló. Veja, irmãos, no final do capítulo 12 nós vimos o quê? Que, bem dizer, Abraão saiu corrido do Egito. Faraó, quando ficou sabendo que Sarai era esposa de Abraão, e que todas aquelas coisas tinham acontecido por causa disso, a Bíblia não nos cita como ele ficou sabendo, mas ele toma uma atitude extremamente firme com Abraão. Primeira coisa, ele mantém todos os presentes. Segunda coisa, ele escolta Abraão para fora do Egito. Mais ou menos, dá para entender aqui, eu entendi da seguinte forma, um duplo sentido. Primeiro sentido é o seguinte: eu não quero que aconteça nada com esse camarada enquanto ele estiver aqui. Já aprendi a lição, já vi o que o Deus desse camarada pode fazer. Vieram pragas sobre a minha casa, então enquanto estiver debaixo da minha jurisdição, eu vou guardar esse camarada, porque eu não quero encrenca com esse Deus. Eu estou fazendo uma opinião pessoal minha. E segundo, eu vou garantir que ele vai embora. Agora, a coisa curiosa, o que é? Ele volta para o lado do sul. Para o lado do sul é o deserto do Negueb. O que a gente percebe que Abraão está fazendo aqui? Ele está retornando para a terra prometida. E aqui a gente já tem o primeiro ensino dessa história, extremamente importante. Viu que algo dá errado, viu que algo não correu bem, enxergou aonde está o erro, retorna para o ponto de origem. Qual é o problema das pessoas? A coisa está dando errado, elas procrastinam, ficam adiando uma decisão, elas, em vez de retornarem ao ponto original,
elas insistem. E ao insistir, o buraco vai sendo cavado mais ainda. Coisa mais comum na vida é nós vermos pessoas insistirem na vida errada, naquilo que estão fazendo errado, e por isso tem problemas. Irmão, percebeu onde errou? Deus te mostrou. Aconteceu uma coisa clara, retorna. Não fique adiando. Peça perdão a Deus. Volte ao ponto de origem. E retome daquele ponto. Que eu tenho certeza que você sendo fiel, você sendo obediente, você andando nos preceitos do Senhor, Deus é poderoso até para te repor aquilo que você possa ter tido de prejuízo. Inclusive, no caso de Abraão, olha o que Deus faz. Vamos ler o versículo 2. E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Veja que interessante. Apesar do erro, Deus continuou abençoando Abraão. E por que Deus faz isso? Porque Deus havia feito uma promessa. Deus não mente. Deus é o mesmo. Ele corrigiu Abraão da maneira que tinha que corrigir. Ele retirou Abraão do Egito. A mentira de Abraão foi exposta. Não é fácil você ser chamado de mentiroso na frente dos outros. Tipo assim, pô, meu amigo, te recebi bem aqui, te dei presente, você vem mentir para mim. Ainda mais uma cultura onde a hombridade, a honra, não era o lixo que é hoje. Hoje, por exemplo, a televisão, as grandes mídias, elas enaltecem o erro. Elas trazem um glamour para o homem que é adúltero, elas trazem um glamour para a mulher que é infiel, elas trazem um glamour para aquele que usa métodos errados para enriquecer, ela traz mostrando como se fosse esperto alguém que rouba. Nós estamos numa sociedade onde, por exemplo, pessoas que usam drogas, que são vítimas de que são alcoólatras, que trazem ideias extremamente esquisitas, um estilo de vida completamente esquisito, são tratadas como heróis. São colocadas quase como deuses. É impressionante o padrão das pessoas. O camarada traficante é endeusado quando morre. O camarada é maloqueiro, aí acontece alguma coisa com ele, é endeusado. O camarada é bandido, ele é vítima da violência nas comunidades, porque nós vivemos um tempo de valores invertidos. Há bem pouco tempo atrás, o que era enaltecido era a virtude, era o correto. Agora veja, aqui no caso de Deus, Deus poderia tirar tudo de Abraão. Bastava Deus querer que Faraó chegasse e falava, olha, você vai sair daqui com a sua vida só. Tudo fica aqui, pega a sua mulher e some. E o seu sobrinho vai ficar de escravo aqui. Ainda ia prestar um serviço para o plano de Deus. Se Ló ficasse de escravo lá. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua benevolência, por causa do seu caráter e das suas promessas, mesmo assim ele mantém a riqueza de Abraão. Muito interessante isso. É uma regra? Não. Mas é algo que acontece com muita frequência. A gente vê Deus sendo misericordioso com o seu povo, com os seus filhos. É uma marca de Deus. Isso é muito interessante. Então, se você estiver errado, a primeira coisa que você tem que clamar é misericórdia de Deus. Eu já cometi erros na vida cristã. Eu orei pedindo perdão e orei assim, Senhor, além do teu perdão eu peço, se for da tua vontade, que o Senhor venha removendo a consequência desse erro. Mas eu entendo que ele pode trazer consequência. O Senhor é que vê. Eu sempre orei dessa maneira. Várias vezes nós vimos a mão de Deus operar e várias vezes nós tivemos a consequência. Aí cabe a Deus, ele cumpre o propósito. Amém? Mas vamos avançar.
versículo 3. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde em princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Gente, vamos ler o 4. Até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. Veja que coisa interessante. Aqui tem mais um ensino. A coisa deu errado. O que Abrão fez? Abrão foi buscar Deus. Ah, pastor, o pastor está querendo ensinar que Deus habita em lugares? Não, eu estou querendo ensinar que dentro daquilo que viveu com Abraão, a referência que ele teve foi o altar que ele construiu em Betel. Ali ele teve um contato com Deus. A gente percebe claramente, depois da crise, Abrão querendo voltar para o porto seguro. Mesma coisa as pessoas. Aonde é o porto seguro hoje? Veja, Deus não habita em templos, Deus não habita em prédios, mas Deus tem um edifício. Esse edifício é chamado igreja. E qual é o erro das pessoas? Primeiro, as pessoas desobedecem a Deus. Segundo, vem a consequência. Terceiro, até que na vida secular, elas meio que retornam. Mas ela não faz o principal, que é retornar para Deus. Quanta gente fora da igreja, sofrendo, tendo problema. E por que é importante a igreja? Veja, quantas vezes você já não foi para a igreja, você não ouviu um hino que tocou seu coração, Deus não falou com você através de um hino, Deus não falou com você através da pregação do pastor, Deus não falou com você através de um irmão, você não se sentiu reconfortado e encorajado a enfrentar as lutas da sua vida. Por quê? Porque na igreja estão 2 ou mais reunidos em meu nome, eu ali estarei presente. Abraão era um homem sábio. Ele cometia seus erros, sim, como todo homem sábio. Mas a gente percebe aqui uma direção muito clara. Abraão foi buscar Deus, foi retornar ao porto seguro. Eu lembro que nós tivemos uma situação na nossa vida onde fomos desafiados a começar uma igreja e nós passamos aproximadamente 11 meses da nossa vida plantando uma igreja. Num determinado momento, o caldo entornou. Algumas direções, algumas coisas que estavam combinadas deixaram de acontecer. Imediatamente nós percebemos que não era aquele o caminho a seguir. O que nós fizemos? Agradecemos para os irmãos, nos despedimos e voltamos à nossa igreja anterior, que estava de portas abertas, nos esperando. E passamos nessa igreja aproximadamente 6 anos e meio. Passamos de, já vou dar até a data, passamos de outubro de 2004 até janeiro de 2011. Nós passamos lá, não, janeiro de 2010. E depois seguimos o nosso caminho. Retornamos ao porto seguro. Por exemplo, no trabalho, eu já tive experiências de trabalhar com novos produtos. Quando comecei a trabalhar, por exemplo, com CD evangélico, com 15 dias vendendo CD evangélico, eu vi que não ia dar certo, que não era aquilo, que tinha errado. O que nós fizemos? O que tinha de CD consignado, devolvemos. E o que tinha de CD novo, vendemos pelo preço do custo, com um pouquinho só de lucro. Queimamos rapidinho e viramos a página, voltamos para o nosso trabalho. Da mesma forma, uma época que fomos trabalhar com brinquedos evangélicos, não deu certo. Rapidamente voltamos, para minimizar o prejuízo. Porque erros acontecem, mas você tem que ter um porto seguro. E o porto seguro do cristão é a sua igreja.
Eu aprendo com Abraão aqui o que a Bíblia no Novo Testamento mostra muito claro. Quer ver que interessante? Vamos abrir 1 Coríntios 12. Deixa marcado em Gênesis. Vamos abrir 1 Coríntios 12. Texto bem conhecido dos irmãos. 1 Coríntios 12, versículo 12. Olha que interessante. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servo, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Olha que interessante, vou reler o versículo 18. Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Quem colocou você na igreja local? Deus. Por quê? Porque Ele quis. Ah, pastor, mas a minha igreja não é boa. Você só vai mudar daquela igreja quando Deus te mostrar claramente, quando houver um testificar dentro da sua família, quando houver concordância do seu pastor, você vai migrar para outra igreja de uma forma segura. Hoje em dia, as pessoas, elas não querem ser pastoreadas. Na verdade, o que elas querem é um pastor que dê palavras de ânimo. E elas cuidam da vida delas da maneira que bem entendem. E não só um pastor que dê palavras de ânimo. Elas querem um Deus que abençoe os seus planos. Eu faço o plano, tu és Deus, tu me abençoa. Eu cuido da minha vida, você é pastor, você me anima. Isso não é evangelho, isso não é cristianismo, isso não é pastoreio. Tenho lidado com algumas pessoas extremamente independentes, que não consultam nada, não perguntam nada, não vêm atrás de um conselho sábio, de um princípio bíblico a ser aplicado, e aí quebra a cara. E quando quebra a cara, você tenta mostrar o certo, só que aí a culpa é do pastor. Por exemplo, eu já lidei com pessoas que abandonaram os seus lares e caminhavam conosco e sequer vieram dar uma palavra que abandonou o lar. E a culpa é do pastor. Por quê? Porque nós vivemos uma igreja que não sabe ser igreja. Nós vivemos uma geração extremamente humanista, onde o homem é o centro. E quando eu falo que o local da bênção é a igreja local, nós somos um corpo que Deus nos colocou nele, e Deus me plantou naquela igreja, eu estou sendo bíblico, 1 Coríntios 12, 18. Do modo que quis. Quem me coloca na igreja é Deus. Para quê? Que Deus me dá um lugar. Vamos lá, Efésios capítulo 4, 3 cartas à frente. Efésios 4, versículo 11. Na minha Bíblia está até gasto esse texto. As letras daqui a pouco vai começar a apagar de tanto ler esse texto. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, vírgula, e para a edificação do corpo de Cristo,
até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, seguindo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Aonde eu sou edificado, aonde eu cresço, aonde eu deixo de ser menino, aonde eu deixo de ser uma encrenca de duas pernas, no corpo, na igreja, no porto seguro. Tem gente achando que vai chegar em algum lugar fora da igreja. Sabe aonde você vai chegar? Em desgraça e destruição. Em sofrimento e prejuízo. Não existe bênção fora da igreja. O lugar do crente é na igreja local. Se a sua igreja não está boa, ore a Deus sinceramente, converse com o pastor e fala: pastor, tenho me sentido incomodado, estou achando que meu tempo aqui na igreja acabou. O pastor me ajuda a orar para Deus confirmar isso. E eu encontrar um lugar. Se o teu pastor é de Deus, ele vai orar junto com você. Falou: tá bem, irmão, amém. Vamos olhar com calma, vamos fazer essa transição com calma, para que você não se perca no meio do caminho. Eu vou orar junto com você. Qual o problema que está acontecendo, irmão? O que tem incomodado o irmão? Eu posso ajudar com alguma coisa? Posso esclarecer algo para o irmão? Às vezes é um mal entendido. Às vezes é um mal-estar criado pela própria cabeça, que uma simples conversa pastoral resolve. Mas se for o tempo de você migrar de igreja, pode ter certeza que Deus vai mostrar isso para o seu pastor. Porque o seu pastor zela pela sua vida. Agora as pessoas querem resolver as coisas fora da igreja. Abraão não tinha Bíblia. Abraão não tinha 1% de edificação na palavra que nós temos. Abraão não tinha culto todo domingo. Abraão não tinha culto toda quarta-feira, não tinha escola bíblica. Abraão tinha o chamado de um Deus que fez promessa para eles e mandou sair da parentela. Essa era a Bíblia que Abraão tinha. Mas olha a sabedoria desse homem. Foi buscar Deus, acabou de sair da crise, foi buscar Deus. Estava saindo de uma fome. E estava saindo de uma encrenca que ele mesmo causou no Egito, uma das maiores potências da época. E saiu com todos os dentes na boca, e com todo o seu dinheiro, com tudo. Sem ficar uma palha para trás. Mesmo assim, foi buscar Deus. Opa, eu preciso de orientação de Deus. Eu preciso buscar o Senhor, eu preciso orar, eu preciso buscar a palavra. Perdão. Eu preciso ouvir uma pregação bíblica. Eu preciso conversar com o meu pastor. Porque eu perdi o norte. Eu não sei o que fazer. Abraão não tinha nada disso. E nós temos. E às vezes jogamos tudo isso fora. Amém? Vamos voltar em Gênesis capítulo 13. Muito boa a história de Abraão. A gente aprende demais. Dá para tirar muita lição prática. Sim. Porque a gente vê o ser humano com todas as dificuldades que as nossas. Continuando a história. Versículo 5. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. Veja que interessante. A Bíblia não fala como. Mas Ló também enriqueceu. Agora, quando a gente vê a história de Ló e de Abrão, a gente percebe claramente, Ló enriqueceu porque andava junto com Abraão. E aqui, talvez tenha o ensino principal dessa passagem. Existem pessoas que Deus coloca na minha vida
que são bênção na minha vida. Existem pessoas que Deus coloca na minha vida que são a mão de Deus para a edificação da minha vida. Existem pessoas que Deus coloca na minha vida que muitas vezes jamais eu deveria me afastar delas. Quantos casos de pessoas eu já vi na vida cristã que estavam andando bem, estava tudo em ordem. De repente se afastou daquele grupo cristão, daquela igreja. De repente se afastou de alguns irmãos. Não estou falando só a gente, não, outros casos. E a vida da pessoa naufragou. Quanta gente que se afastou de um emprego porque estava cansado, porque estava estressado, porque estava mal organizado, porque tinha um problema pessoal e achou que o problema era o emprego. E ao se afastar daquele emprego, quebrou a cara. O quanto isso é comum. A nossa geração é uma geração que não sabe esperar. A nossa geração é uma geração inconstante. Deus trabalha em cima da constância. Deus trabalha em cima da rotina. Deus trabalha em cima do porto seguro. A gente percebe aqui Ló. Enquanto ele andou junto com Abrão, ele enriqueceu, sem contar o seguinte: Abrão era o tio. Abrão era o mais experiente, Abrão era o homem do conselho. Era o homem que já tinha errado na vida, era o cabeça branca que botava as coisas em ordem. Nossa geração trabalha em cima do rompimento entre as gerações. Tem um monte de gente nova porque acha que estudou um pouco, porque acha que fez uma faculdade, que sabe mais que os mais velhos. Olha, pode ter até um conhecimento estudantil maior. Mas se comparar sua sabedoria com a sabedoria do mais velho, muitas vezes em algumas áreas você vai ser um tolo. É porque o mais velho é mais esperto? Não, é porque o mais velho arrebentou a cara mais do que você. E ao arrebentar a cara, ele aprendeu. A cultura bíblica é do mais velho para o mais novo. A cultura bíblica é o mais experiente passar conhecimento e sabedoria para o mais novo. As histórias do livro do Gênesis, antes de ser escritas, mesmo se elas tiverem uma pré-existência, que alguns autores defendem que algumas pessoas andaram reunindo essas compilações e não há problema nenhum, mas houve um ponto é que essas histórias tiveram que ser contadas boca a boca. Tiveram que ser contadas, como a gente diz aqui no Sul, em volta de uma cuia de chimarrão. Agora as pessoas hoje não querem saber de conselho, elas são um poço de arrogância, um poço de independência. Compraram uma linha de pensamento totalmente obscurecida pelo humanismo vigente. Você não é tão sábio quanto você pensa. Eu não sou tão sábio quanto eu penso. Se Deus retirar a graça dele de sobre nós por um segundo, rebenta tudo. É o que vai acontecer com Ló mais à frente. Nós vamos estudar a vida de Ló. Mas eu tenho certeza que esse versículo aqui está mostrando claramente, enquanto Ló andou com pessoas de Deus, enquanto Ló andou com pessoas corretas, enquanto Ló estava junto ali, ele prosperou. Isso vale até hoje. O Novo Testamento está cheio de textos que nos desafiam a um fortalecer o outro, a um conviver com o outro, a um compartilhar uma virtude espiritual com o outro. E isso só pode ser feito na igreja. Não é tomando cafezinho vendo o jogo do São Paulo. É na igreja, é com conversa bíblica, é com conversa de Deus. Analise seus relacionamentos. Seus relacionamentos são só potoca? Ninguém fala de Deus? Ninguém compartilha uma virtude espiritual de Deus? Outro dia eu estava prestando atenção, saí com um grupo de cristãos. Um casal e uma pessoa que se diziam cristãos, fomos dar uma pedalada.
Nós não conversamos sobre Deus. Aí depois eu fiquei pensando, eu falei, mas podemos fazer uma oração, podemos estar abertos, podemos ter uma conversa consistente de outros assuntos. Aí você já vai ter um contato com maior qualidade, a coisa vai encorpando, a coisa vai aumentando. Agora, tem gente que você anda anos e anos, a conversa potoca. Não compartilha nada. E em especial os jovens hoje têm que tomar muito cuidado, porque sem perceber, vender uma independência para eles que não é a independência que a Bíblia fala. É uma independência que muitas vezes pode gerar dano. E a pessoa se machuca. Sai debaixo da igreja, sai debaixo do trabalho. Sabia que existem chefes que são bênção de Deus na sua vida? Existem chefes que você foi colocado, por exemplo, eu sempre lembro uma história que aconteceu do pastor Rina, lá do Bola de Neve. Os irmãos sabem, eu já congreguei no Bola de Neve. Eu acho que o Bola de Neve é uma igreja evangélica. Não concordo 100% com todas as teologias do Bola de Neve. Normal, ninguém vai concordar em tudo. Mas sei que tem muita gente salva, muita gente de Deus e tem muita coisa boa. E o pastor deles, até onde eu sei, é um homem sério, o Rina, que é o líder da igreja. Eu lembro que a história que ele conta. Ele piá de prédio, lá de São Paulo, fazia faculdade, arrumou um emprego de promotor, entrou no mercado. No primeiro dia no mercado, o encarregado comeu a orelha dele. Ele, irritado, foi para o carro e falou, vou pedir demissão desse emprego. Ele conta que no pensamento dele veio a seguinte frase, ele entende que foi Deus, olha, se você sair desse emprego, o que eu tenho para fazer na sua vida, através desse emprego, vai ser mudado completamente. Aí ele entendeu que vinha da parte de Deus aquele emprego, e ele reconhece hoje que muita coisa boa na vida dele veio através daquele emprego. Eu lembro certa vez, conversando com um irmão, esse irmão queria seguir para o seminário bíblico. E por causa de uma série de circunstâncias, o seminário não seguiu. Eu olhei para a cara do irmão e falei, irmão, eu fui formado como pastor na vida secular. Vou te falar uma coisa, a experiência que Deus me deu secularmente, seminário nenhum vai me dar. O que o seminário pode me dar, eu posso estudar e fazer. Eu posso fazer um curso de teologia à distância. Mas a vivência da vida secular, o contato com os seres humanos, aquela vivência, seminário nenhum vai dar. Aí eu lembro que aquele irmão saiu de coração agradecido, e Deus tem edificado a vida desse irmão. Porque existem lideranças que Deus coloca na minha vida para me abençoar. Agora é o seguinte, quem anda comigo sabe, vira e mexe ouve algo que não gosta. É o preço. Agora, antes de você ter um filho, porque ouviu algo que não gostou, avalie primeiro por que está falando isso. É bíblico. Essa verdade que está sendo falada é bíblica, por que me incomodou tanto? Se me incomodou é porque tem coisa. É ali mesmo que Deus quer mexer. E aí você responde. Em vez de bater o pé, fazer biquinho e falar, não fico mais nessa igreja. O pastor de lá é muito duro. Não, o pastor de lá é bíblico. E o problema não é o pastor, o problema é você que está sendo rebelde à palavra de Deus. E Deus está usando uma ferramenta bíblica para te edificar. Agora, se o que o seu pastor falar não é bíblico, não obedeça. E pode até falar para ele, falar, pastor, eu não vou obedecer isso, porque isso que o pastor está falando não é bíblico. Me mostra na Bíblia onde é que está isso. Não precisa ser rebelde, me mostra na Bíblia. Aqui, pastor, e os comentaristas bíblicos falam o que disso? Ah, que? Não, quero saber. Porque eu não concordo com essa direção que o pastor está dando, e o pastor está me mostrando na Bíblia, mas não está muito convencendo, não. Quem mais falou isso? Porque a gente sabe que, infelizmente, tem pessoas que são despreparadas para o pastorado.
e que, ao ser despreparadas para o pastorado, manipulam a vida das pessoas. Pastor não tem que dar opinião da vida da pessoa. Pastor tem que mostrar o que a Bíblia fala sobre o assunto. É isso que o pastor tem que fazer. Agora a pessoa pode pedir o que o pastor faria no meu lugar. Aí ele pode optar de dar uma opinião ou não. Mas aí já não é mais aconselhamento pastoral. É opinião pessoal, que é bem diferente. Aconselhamento pastoral mostra o que a Bíblia fala sobre o assunto. Amém? Tomar um gole de água. Vamos seguir um pouquinho. Vamos lá. Versículo 6. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. O que aconteceu aqui? Abrão saiu rico do Egito, Ló saiu rico do Egito. Eles estavam vivendo no deserto. O trabalho deles dependia de pasto e de água. O que aconteceu? Não tinha o suficiente para os dois. Exatamente isso que aconteceu. Isso daí tem um nome. O que é? Problema. Porque olha o que vai acontecer. Versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Veja que interessante, gente. Olha que interessante. Uma coisa impressionante. Não bastasse Abrão ter muito gado e Ló ter muito gado. A Bíblia fala que ainda havia dois povos morando na terra. Os cananeus e os perizeus, que também tinham gado, que também se dedicavam à agricultura. Vocês imaginam a luta que era para conseguir alimento para esses animais? Imagina quem consegue enxergar a crise. Olha que interessante. Saíram de uma crise e entraram em outra. Aí você pergunta, você fala, mas pastor, por que isso aconteceu? Eu tenho um palpite, e muitos teólogos entram pelo mesmo palpite. Quando Deus falou para Abrão deixar a parentela, era para Abrão deixar a parentela. Ele levou Ló. E para o plano que Deus tinha para Abraão, não envolvia Ló. Alguns até acham que a seguinte hipótese acontecia, que Abrão achava que o herdeiro dele ia ser Ló. Isso é plausível, por quê? Porque num texto da Bíblia, Abrão fala, o herdeiro da minha casa é Eliezer, o Damasceno. O Abrão fala isso, então até é possível. Agora nós temos que entender o projeto de Deus. Só que Deus aqui faz de uma forma graciosa. O que ele podia fazer? Podia apertar o botão vermelho e explodir Ló. Não podia. Explodiu. Não tem mais Ló. Subiu o coágulo, aneurisma, 2 segundos, tchau Ló. Nem dor sentia. Deus abençoa Ló. Deus torna Ló muito rico. Deus torna Ló participante da sabedoria de Abrão. Só que Deus vem e traz uma crise. Porque o propósito de Deus nunca falha. Deus não tem plano B. Eu lembro que nós passamos numa igreja que eles queriam ensinar o seguinte: alguém pode estar vivendo o seu sonho. Qual era a teologia que eles ensinavam? Que Deus tinha um plano para a sua vida. E que se você não seguisse naquele plano, Deus ia colocar outro. Antibíblico. Ensino errado. Deus não tem plano B, Deus tem plano A só. Com cada ser humano do planeta. Todos os meus dias estão escritos no seu livro.
É o que a Bíblia fala. Ninguém pode viver o meu sonho. E eu não posso viver o sonho de ninguém. Não entre nessa, meu irmão. A sua vida vai ser vivida por você. Agora, no caso de Ló, a gente percebe todo um tratar de Deus com Abrão e com Ló. Porque olha o que acontece. Versículo 8. E disse Abrão a Ló: ora, não haja mais contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Veja que interessante. Pela tradição da época, quem tinha que escolher primeiro era Abraão. Muito interessante isso. Só que Abraão faz o seguinte, ele inverte a tradição da época. Ele fala o seguinte: não vamos ter contenda entre mim e você, entre os seus pastores e os meus, porque a gente é da mesma família, nós somos um sangue do outro. Ó, tá aí, o que você quer fazer? Já aconteceu na minha vida situações que eu tive prejuízo até, mas para tudo correr bem. E olha, estou tranquilo com isso, porque enquanto eu tive uma situação que tive prejuízo, eu tive 20 que tive lucro. E Deus cuidou de tudo. Por quê? Porque dentro da revelação progressiva, essa verdade que Abraão começa a nos ensinar aqui, ela vai alcançar o auge dela lá em Romanos, capítulo 12. Quer ver que interessante? Vamos abrir Romanos, capítulo 12. Deixa marcado aí. Romanos 12. Versículo 18. 17. A ninguém tornais mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Não, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. O que chama a atenção aqui, versículo 18, do que depender de vós, buscai a paz com todos. Gente, foge de briga, foge de encrenca. Não estou querendo dizer que todas as situações você vai ter que ceder. Mas estou querendo dizer que muitas vezes na vida cristã você vai engolir sapo. Muitas vezes na vida cristã você vai deixar a coisa para lá. Simplesmente para não ter encrenca, simplesmente para não ter briga. Se você vai levar tudo a ferro e a fogo, você vai ter muita encrenca. Existem coisas que não tem como mexer. Mas tirando essas exceções, a regra é: no que depender de vós, buscai a paz com todos. É o que Abraão fez. Totalmente bíblico, totalmente positivado. Existem mais versículos no Novo Testamento testificando isso, mas eu creio que esse aqui é autoexplicativo. E mostra tudo claramente: no que depender de vós, quando possível, de vós, tende a paz com todos. Foge de briga, foge de encrenca, foge de bagunça. Vamos retornar lá em Gênesis capítulo 13. Bacana, né? Quanto ensino de Abraão. Mais um golinho de água. Versículo 10. Vou ler o 10 e o 11. Isso. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar.
Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Veja que interessante, aqui tem uma distinção muito clara. E tem um ensino espiritual profundo aqui. Mas o que a gente percebe Ló? Ló é o homem natural. Ló é aquela pessoa que anda segundo aquilo que vê. Ló aqui estava buscando segurança. Quando ele olhou as campinas do Jordão, ele não parou para pesar o que tinha guardado lá. Ele parou para olhar o pasto, o rio, as condições. Só que mais à frente no texto nós vamos ver que tinha algo extremamente destrutivo lá. Mas Ló aqui representa o quê? Representa o tipo de crente. Olha, isso eu aprendi com o meu primeiro pastor. Eu lembro até hoje dessa palavra que ele pregou. Tinha meses de convertido. Ló representa aqueles que andam apenas pelo que veem. Muitas vezes desprezam o que Deus está mostrando. Muitas vezes desprezam aquilo que é para ser feito segundo a Bíblia. Porque aquilo que a pessoa vê é extremamente atrativo, é extremamente sedutor, é extremamente confortável. E elas acham que atrás daquilo é que vão ser bem-sucedidas. Quantos crentes eu não vi? Por exemplo, eu estava conversando com minha esposa essa semana. Tem um casal de irmãos que há muitos anos atrás, o irmão arrumou um emprego, e naquele emprego o irmão ia ter que trabalhar longe e se apartar da família. Eu lembro que nós conversamos com o irmão, falamos, irmão, não dá para a família ir junto? Não dá, mas não dá para pelo menos ficar 3, 4 meses? E você vai... Por que o irmão não compra uma moto? Em 1h15 de moto está aqui, 1h15 volta. Porque nos incomodou afastar da família. Os anos passaram-se. O relacionamento foi se deteriorando. Infelizmente, ao que parece, os queridos irmãos estão separados. Andou por vista. Irmão, Deus não vai dar um emprego para você que você vai ter que se ausentar da família e da igreja. Pastor, estou procurando emprego. Arrumei um emprego para ganhar R$4.500. Nossa, filho, irmão, que bom. Mas eu não vou poder vir para a igreja. Irmão, não pegue esse emprego. Não foi Deus que deu esse emprego. Não, pastor, mas eu ouço a palavra pela internet, eu faço não sei o quê. Não foi Deus que deu esse emprego. É bíblico. Pastor, vou começar a estudar, tal, só não vou poder vir no culto. Não vai, irmão. Arrume outra maneira de estudar. Deus jamais vai te dar um estudo para sua edificação onde você não possa congregar. Quem anda por vista... Mas pastor, me deram uma bolsa. Pastor, o emprego é bom. O emprego é bom, mas vai destruir sua vida. Deus não pode agir contrário à sua palavra. Aí sabe o que as pessoas fazem? As pessoas fazem assim. Nem vem falar que arrumou um emprego. Ou que começou a estudar. A pessoa vai trabalhar. Ou começa seus estudos. Aí a pessoa falta no culto. A pessoa faltou no culto, o que o pastor vai falar? De qualquer igreja. Ô irmão, está acontecendo algum problema? Não, pastor, é que eu mudei de trabalho. Eu recebi uma promoção do meu chefe. Pastor, meu salário dobrou, vou dar um dízimo bom. Não, irmão, fica com o seu dízimo. Faz um favor, pica esse dinheiro que é maldito. Porque se você tem que ir para a igreja, deixar de ir para a igreja, para ganhar mais, não foi Deus. Pastor, comecei a fazer um curso de arrebentar.
Realmente, eu estou vendo, irmão, concordo com você, inclusive está arrebentando sua vida espiritual primeiro, porque você não está podendo congregar, e o segundo passo vai arrebentar sua vida pessoal, porque você não vai se sustentar, e o pastor vira bode. Mas as pessoas hoje em dia chegam com as coisas prontas, e aí a vida naufraga. Pastor, Deus está me abençoando, estou fazendo 3 horas extra por dia. Estou vendo, irmão. Realmente o irmão não vem na igreja faz 1 mês. Sabe o que vai acontecer com o irmão? Vai comer todo esse dinheiro. E vai destruir a vida do irmão. As pessoas andam por vista. Elas andam por aquilo que atrai os olhos. Elas andam por aquilo que seduz. Hoje em dia, pior, quando eu fui salvo ainda, o pessoal tinha mais temor de Deus. Hoje em dia é o seguinte, eu vou fazer e acabou, depois eu vejo. Eu vou meter a cara e vou fazer, depois eu falo com o pastor. Pastor é gente boa. Não, Deus é amor. Mudou completamente, não mudou? Impressionante a atitude de rebeldia da igreja, que pelo menos a igreja brasileira que eu conheço hoje. Porque anda por vista, aí depois quebra a cara, arrebenta tudo e não tem como voltar mais. Eu conheço gente, teve um casal também, esse casal hoje também está com a família destruída, com uma grande chance de ter um chamado ministerial. Quando a pessoa se afastou de um caminho que tinha que seguir, conheço 2. Arrebentou tudo. A diferença é que um casal ainda está casado, o outro destruiu, já estão tudo casados de novo, os filhos grandes, virados no chapéu velho, simplesmente porque deixaram sua igreja. Existe gente que não tem maturidade para deixar o ministério. Pastor, mas a igreja batisteriana renovada dos últimos dias é terrível. Você não sabe o povo que está lá, mas irmão, seu ministério não está se desenvolvendo lá, você não está crescendo lá, não está tudo bem com você. Tá, pastor, mas eu não aguento aquela igreja. Saiu, arrebenta tudo. Vida espiritual naufraga. Vai embora. Inúmeros casos. Gente, vocês não sabem que vocês são novos. O que nós já vimos de gente se arrebentar, de gente naufragar na fé, porque anda por vista, anda pelo que vê. Olhou a Campina do Jordão, opa, é para cá que eu vou, o salário é bom, o curso é bom, eu vou ganhar mais, eu vou mudar de cidade. O irmão averiguou para ver se tem boas igrejas naquela cidade? Eu conheço história de gente que foi mudar de cidade e pegou malária. Passou um ano terrível. E a vida só voltou a andar quando voltou no ponto original. Conheço gente assim. Os exemplos são enormes. Tudo anda por vista, carnal. Anda pela concupiscência dos olhos, por aquilo que vê, não consulta Deus, não anda por propósito, não anda pelo plano de Deus. E muitas vezes Deus decreta isso, que é para tratar com a carnalidade da pessoa, tem que lixar bem. Aí quando está só o toquinho dos dedos, fala, aprendeu? Aprendi. Nossa, agora está bom de mexer, ó, que maravilha. Agora, para onde eu mando, ele vai. Porque, o que é andar por propósito. Vamos lá, vamos continuar nossa leitura. Versículo 12. E habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou suas tendas até Sodoma. Ele chegava até o limite da cidade. Por que ele chegava até o limite da cidade? Olha o que o versículo 13 fala. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Olha onde Ló foi se meter. Aqui Ló ainda não estava vivendo em Sodoma e Gomorra. Ele chegou, começou tudo bem. Veja, mudava as tendas, o pasto aqui gastou, vou comer lá. Nasceu 5 bezerrinhos.
O pasto aqui gastou, vou comer lá, nasceu mais 8 bezerrinhos. O pasto aqui gastou, vou comer lá, vou vender 10 bezerros para esse cara. Nossa, estou prosperando, não era só o tio que prosperava. Eu também sou capaz de viver bem sozinho. Aqui tem um outro ensino. Muito importante e muito comum. Normalmente, quando você se afasta do plano de Deus, do propósito de Deus, do projeto de Deus, lógico, segundo o decreto de Deus você se afasta. Mas se afastou porque você quis. Lembra aquele antinômio? Sabe o que acontece normalmente? O diabo enche o bolso de dinheiro. Por exemplo, hoje em dia é muito comum as mulheres trabalharem fora. Tem algum problema quanto a mulher ter atividade econômica? Não. O meu problema é a mulher ter atividade econômica que arrebenta com a família. Ah, você foi trabalhar? Fui, nossa, maravilha. R$ 1.500 no primeiro mês é ótimo. Vai comer pizza, vai arrumar cabelo, vai fazer maquiagem, vai comprar o que está faltando, vai trocar televisão. E o segundo mês, melhor ainda, agora eu vou trocar o aspirador de pó, vou trocar o ferro elétrico. E o 10º mês, nossa, pastor, o emprego é uma bênção. O emprego está uma maravilha. Estamos comprando um monte de coisa. Mas me diz uma coisa, como é que está o casamento de vocês? Aí a pessoa abaixa a cabeça. Ih, pastor, estão tendo uns problemas lá. Não dou por vista. Arregaçou tudo. O diabo, ele normalmente não incomoda alguém que está fora do propósito de Deus. Ele deixa. Já é vendido. Veja, a gente jogava bola. Eu lembro uma coisa bem clara. Teve um dia que eu morri de rir. Um dia nós fomos jogar no campão e 2 caras do nosso time foram expulsos. E não tinha, jogar com 2. Jogar com 1 a menos já é mais difícil. Jogar com 2 é pior ainda. Aí eu olhei para a cara do central, olhei para a cara do volante e falamos o seguinte, vamos fazer o seguinte, aquele ali a gente deixa sozinho. Que a natureza marca. Aquele outro ali é ruinzinho, a gente só cerca de longe, aí cada um pega um. Eu lembro que nós conseguimos segurar o jogo até o fim, o resultado segurou, e aqueles ali a natureza marcava. Podia deixar solto, que debaixo do gol ele chutava para cima. É o que o diabo faz, ó, aquele ali está fora da bênção de Deus. Ele vai se entortar com as próprias pernas, deixa. E como Deus quer disciplinar a pessoa, Deus retira a sua graça e aquilo ali acontece. É o que aconteceu com o Ló aqui, estava tudo bem, armando as tendas, estava tudo em ordem. Gente, tem um ensino espiritual tremendo aqui. O fato de você andar por vista, na verdade, no começo, às vezes não aparece o sintoma. Só vai aparecer depois. É coisa muito séria. Coisa extremamente séria. Mas aí é o que acontece, versículo 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente, porque toda essa terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Vamos fazer uma pausa aqui. Vamos retomar o começo da palavra. O que Abrão foi buscar ao voltar a Betel? Deus. Foi buscar a orientação do Senhor. Primeira coisa que Deus faz. Remove os tijolos, tira Ló. Segunda coisa que Deus faz, fala com Abraão. Sabe por que ele falou com Abraão? Porque Abraão andava pelo propósito de Deus. Você só vai ter comunhão com Deus residente em você, no seu espírito, quando você está dentro do princípio da palavra, quando você está dentro do princípio da comunhão. Você só vai experimentar a paz que transcende todo entendimento debaixo da bênção da igreja, sendo um crente que busca ser cheio do Espírito Santo,
sendo um crente que busca comunhão com Deus através da oração, que busca comunhão com Deus através da leitura da palavra, que busca comunhão com Deus acompanhando os cultos, que busca comunhão com Deus trazendo a presença de Deus para sua casa, pegando aquelas horas extras que estão destruindo sua família, jogando pelo lado, falando para o seu patrão, falando, eu não posso fazer hora extra porque eu tenho família. Pegando aquele curso que está destruindo a harmonia da sua casa, trancando a matrícula. Ah, mas eu vou perder dinheiro. Melhor perder dinheiro que perder a família. Que perder a esposa. É melhor perder dinheiro do que seu filho daqui a 15 anos virar um maconheiro. Fumador de crack. Porque teve um pai ou teve uma mãe ausente, porque andaram por vista, não andaram segundo o propósito de Deus. E o propósito de Deus é claro. Mulheres serão salvas criando filhos. Homens, provejam a sua casa. Seja um pai, seja um líder. Traga a presença de Deus. Isso é andar pelo propósito de Deus. Olha o que aconteceu com Abraão. Abraão não fez nada. Chegou por lá e falou, escolhe. Abraão tinha confiança. Sabia que Deus estava cuidando dele. Nos dá um ensino maravilhoso. Olha a divisão que ele fez com Ló. Ló pegou o lado bom, ele pegou os tocos e as pedras. Só que assim que pegou os tocos e as pedras, que era o plano de Deus, Deus vem e fala com ele. E Deus vem e fala o seguinte, olha, o Ló foi para Campina do Jordão. Não fala isso? Só que eu não vou te dar só a Campina do Jordão para a tua descendência, eu vou dar tudo. Porque dentro do meu propósito, o meu propósito é muito maior do que uma Campina do Jordão. E você já vai ter partido aqui dessa terra, e eu estou parafraseando, a Bíblia não diz, mas está subentendido no texto. Você já vai ter partido aqui dessa terra, e milhares de anos à frente, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E esse povo que eu estou gerando de ti, vai possuir essa terra. Porque Abraão andou por fé. O crente anda por fé. O crente não anda por vista. Quem anda por vista é carnal. Quem anda por fé, quem anda pelo princípio bíblico. Quando eu falo andar por fé, é andar pela verdade bíblica. Isso é andar por fé. Não é algo etéreo. Não me entenda errado, é algo prático. É andar por fé. É andar em obediência à palavra de Deus, 100%. É ali que está a bênção. E como no caso de Abraão, existem bênçãos que vão transcender a sua existência. Você nem mais vai estar vivo, o seu corpo já vai ter ido para a sepultura. E quem vai usufruir disso é o seu bisneto, o seu tataraneto, o seu trineto. Porque você lá atrás confiou em Deus, andou no propósito. Gente, isso é fácil de comprovar. Existem árvores genealógicas de grandes homens de Deus e de maloqueirada. É só ver o que deu uma, o que deu outra. Entra na internet e vê. É impressionante. Agora, se uma pessoa resolve andar por vista, ela vai beber o cálice inteiro. E aí o texto continua. Versículo 16. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei. Veja, tem gente que quer jogar um lance de evangelho da prosperidade aqui, dizendo que aquilo que você quer tomar posse, você tem que ir lá percorrer e tomar posse. Não tem nada a ver. Abraão está percorrendo a terra aqui porque é o que tem a fazer. Abraão é nômade, é peregrino, ele está conhecendo, ele está lançando estacas, está lançando estrutura. Não vai ser nem ele que vai tomar a terra. Essa tomada da terra vai acontecer 450 anos depois. Meio milênio depois.
meio milênio depois. Bastante, né? Percebe? Abraão, quando estava percorrendo a terra, estava vendo Josué tomar terra. Abraão, quando estava percorrendo a terra, estava vendo 1000 anos depois, 1 milênio depois, 1 milênio e 2 séculos, Salomão dominar tudo que dominou. Abraão, quando estava percorrendo a terra, estava vendo 3 milênios depois, todas as pessoas que foram salvas porque ele andou no propósito de Deus. Em Jesus Cristo. 3 milênios. Percebe que o que eu estou falando é bíblico? Mas tem ainda mais um ensino aqui que eu vou deixar um aperitivo da palavra que vem. Versículo 18. E Abrão mudou as suas tendas e foi, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Veja, Abrão percorre a terra e sossega nos carvalhais de Manre. Ali, Deus vai dar uma estrutura para Abrão, para vencer uma das crises mais perigosas que ele vai ter na vida. Por quê? Deus sempre tem um porto seguro. Dentro desse porto seguro existe um altar, de maneira figurativa. Esse altar o que é? É a comunhão do crente com Deus. Quando as crises vierem, só fica de pé quem tem comunhão com Deus. Só fica de pé quem está debaixo da graça. Mas principalmente o que eu aprendo aqui. Ló foi acampar do lado de Sodoma, os grandes pecadores. Olha a direção, o que o texto está me mostrando. Andou pelo que via. Foi acampando, percorrendo a terra, e foi na beirinha dos grandes pecadores. O outro andou pelo plano de Deus. Foi também mudando tenda, foi também criando gado. Mas no final disso construiu um altar. Nós vamos ver mais à frente, andou por vista e teve sua vida destruída. O outro é patriarca da Bíblia. Percebe a diferença? Que nós possamos realmente estar parando para pensar, Senhor, onde está o meu altar? Senhor, eu tenho andado pelo teu princípio, tenho andado por fé nas tuas verdades. Eu tenho praticado as tuas verdades, minhas prioridades estão corretas? Ou eu tenho sido alguém mimado, alguém caprichoso, que só quero fazer as coisas segundo a minha vontade? Que você possa sinceramente, diante de Deus, abrir seu coração, uma oração sincera, Senhor, me mostra. Remove tudo que o Senhor precisa remover. Me mostra onde eu estou sendo carnal. Me mostra onde eu estou me afastando dos teus caminhos. Me mostra onde eu estou afastando dos teus planos. O Senhor sabe que eu sou imperfeito, o Senhor sabe que eu sou, que nem meu caso, eu sou cego, surdo e mudo. Mas o Senhor sabe que eu quero te agradar, que assim que eu ver, eu vou fazer. Me dá graça, não apartes de mim a tua graça, porque sem a tua graça eu não sou nada. Se a tua graça eu sou um lozão que vai dar com os burros na água, todo mundo conhece a história. Mas através da tua graça eu sou um Abraão, que ando debaixo da tua guarda, que ando debaixo do teu plano, que enfrento todas as dificuldades com firmeza, com sobriedade, debaixo da guarda de Deus. Essa é a oração que eu espero que você esteja fazendo essa semana, esse mês. Para de andar de maneira carnal. Para de destruir sua vida e começa a andar segundo o plano de Deus, que está aqui, ó, na Bíblia. Não precisa ver anjo. É só ler a Bíblia. E se precisar, conversar com o seu pastor. Pastor, isso aí é bíblico? É. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha nos guiando em tudo, nos dando discernimento, nos dando sabedoria,
Que nós possamos, Pai, estarmos andando debaixo da Tua guarda, do Teu plano, do Teu propósito. Senhor, sê conosco, capacita-nos a viver uma vida piedosa, debaixo do Teu plano. Livra-nos, Senhor, de toda carnalidade e de todo mal. Em nome de Jesus.